Olá pessoal, estamos no ar com você com o dinheiro de hoje. Hoje vamos bater um papo sobre análise de ações, Isso que você estava esperando já há um tempo. Eu sei que não vi se o Helder está aqui online, mas ele sempre pergunta os bons setores da Bolsa. Então hoje nós vamos falar. Hoje nós vamos bater um papo com o Vicente Guimarães, o CEO da VG Research, uma casa de análise independente, e aí nós podemos explorar todos os melindres desse mundo de investimento em ações. Ontem nós falamos de trade, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre fundamentalista. Vicente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, obrigado Felipe, uma alegria estar aqui, né? Tá podendo participar aqui, falar um pouquinho sobre análise fundamentalista, um pouquinho sobre esse foco de investimentos aí que, de longo prazo, que cada vez mais está caindo no agrado do pequeno investidor brasileiro. Desculpe a qualidade da internet, que aqui está chovendo muito e está com esse sinal meio ruim. Não, mas está chegando bem aqui, Vicente. Eu queria começar, a gente costuma começar com uma pergunta mais provocativa. Eu queria abrir a rodada levantando a bola de que com juros a 13,75 ainda dá para investir em ações? Ah, boa pergunta, né? Inclusive me perguntaram isso ontem, né? Eu falo o seguinte, quem foca no curto prazo, quem olha o curto prazo, você vê uma taxa de juros tão alta assim, é realmente tentador você pegar o seu dinheiro e colocar em renda fixa, em outras aplicações. Mas o interessante é que o mercado todo pensa assim, né? Porque geralmente o mercado financeiro ele tem uma visão de curto prazo. Então o capital ele acaba migrando para a renda fixa. E qual é a parte legal disso? A parte legal é que as ações de onde sai esse dinheiro, elas ficam muito baratas. Então hoje, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem muitas oportunidades na Bolsa de Valores, ações muito baratas. Eu particularmente não lembro aí acho que desde 2016, que eu vi um momento aí com ações tão baratas, principalmente quando você compara o preço da ação em relação aos seus resultados, ao seu desempenho, lucro, dividendos. Então você tem hoje aí realmente um momento de ouro para o investidor que está começando na Bolsa. E geralmente é assim, quando a taxa de juros está alta, o mercado ele busca a renda fixa e a renda variável sempre fica um pouco largada, fica deixada ali de lado, mas isso tem um lado bom porque essa volatilidade cria as grandes oportunidades para o investidor fazer bons negócios. Agora, você comentou que é um excelente momento para quem quer começar a investir, então deixa eu avançar nesse setor. Como começa a investir, né? Você tem ações melhores de fazer o seu primeiro aporte ou começa ali com o IBR3, mesmo perde seu primeiro dinheiro para perder logo? O que você pode recomendar para quem está começando a entrar nesse mundo de investimento em ações? Eu acho que o investidor em ações, geralmente ele busca, eu acho que 90% das pessoas que começam em ações começam com foco especulativo, né? É o que você falou, tentam comprar aquela ação que custa centavos e que pode, sei lá, valorizar 10 mil, 20 mil por cento. Isso é um foco que eu chamo o foco de cassino. A chance de você perder dinheiro fazendo isso é muito grande. É a forma errada de investir em ações, né? O jeito correto, como eu falo, é um jeito conservador. Eu acho que no início o investidor tem que ser mais conservador ainda, porque pensa num bebê que está começando a dar os primeiros passos, né? Você mal consegue caminhar direito. Já vai pegar esse nenenzinho, vai botar na bicicleta, vai jogar a ladeira abaixo? Não vai dar certo, né? Então esse pequeno investidor que está engatinhando ainda no mundo dos negócios, ele tem que ser protegido, ele tem que buscar investimentos que sejam conservadores, que sejam consistentes, tem que buscar empresas que sejam de boa qualidade. Então a melhor forma que eu vejo para esse investidor, principalmente na renda variável, é buscar aquelas ações que pagam dividendos com consistência, porque geralmente são ações mais conservadoras, ações que têm menor volatilidade, ações que têm menos
especulação, né? Então, eu acho que o investidor, principalmente no começo, ele deve ter esse foco, deve ter um foco mais conservador para proteção patrimonial. E o que eu sempre falo, se preocupa menos com a valorização ou desvalorização da ação. Por quê? O foco tem que ser lá nos dividendos. Você tem que começar olhando para os dividendos. Porque se você começar já nos primeiros meses, no primeiro ano, preocupado com a volatilidade do preço, enquanto a sua carteira vai valorizar, isso vai gerar para você uma pressão psicológica muito grande. E nesse momento não é momento para você ter pressão, é um momento de aprendizado, é um momento onde você está botando o pé na água ali da renda variável, onde você está dando os seus primeiros passos. Então você vai cair, você vai levantar, você vai se machucar, né? Mas o importante é você não colocar muita pressão. Eu vejo que muita gente desiste no começo justamente porque coloca muita pressão em relação aos resultados. Então, se a pessoa foco de longo prazo, ela vai mais tranquila. Seguindo a tradição aqui do programa, a gente gosta de fazer perguntas difíceis. Então, já que você falou de dividendos, deixa eu trazer uma outra provocação. Dividendo, a empresa está tirando o caixa dela para distribuir aos acionistas. Por que eu deveria investir numa empresa na qual nem ela mesma investe? Porque se ela está distribuindo dividendos, teoricamente ela não tem outros projetos para investir esse dinheiro. Estou certo ou estou errado? Está errado. Muito bem, excelente resposta. Na minha visão está errado. Por quê? Eu vejo pelo contrário. Eu vejo a empresa, essa pergunta que você falou é ótima, porque todo mundo pergunta isso. Inclusive, eu já ouvi vários educadores financeiros falarem assim, se a empresa ela pega o dividendo e reinveste dela mesma, ela vai crescer mais rápido, né? Então, se a empresa pagar dividendo, para você é ruim, colocando o dividendo como se fosse algo negativo, né? Então, é por isso que essa pergunta é importante. A gente tem que tirar esse mito, né, de que dividendo é uma coisa que prejudica o investidor, e na verdade não é. O dividendo na verdade, a participação no lucro da empresa. A empresa que paga dividendo é aquela empresa que ela pensa o seguinte: olha, eu consegui pagar meu custo, minha despesa, consegui pagar minha taxa de juros, consegui pagar meus funcionários, consegui investir em pesquisa e desenvolvimento, inovação, e mesmo assim sobrou dinheiro para eu distribuir para o meu acionista. Entendeu? Então, apesar de todo o investimento e todo o CAPEX que eu destinei o meu dinheiro, né, eu consegui pagar dividendos para o meu acionista. Então, isso até é uma pesquisa interessante que veio lá dos Estados Unidos, que em português a gente pode traduzir ao pé da letra: surpresa, altos dividendos, alto crescimento do lucro, que os autores chegaram a essa conclusão, que empresas que pagam dividendos, o fato dela pagar dividendo é um indicador de qualidade muito importante, porque ele mostra que a empresa realmente, aquele dinheiro não fará falta para a empresa, né? A empresa ela nunca vai distribuir um dividendo que vai fazer falta. E no caso do Brasil, dando um exemplo real, uma conversa que eu tive uma vez com a Taesa, eu perguntei assim para o cara: vem cá, por que vocês pagam tanto dividendo, né? Não seria melhor? Foi mais ou menos essa pergunta que você fez. Não seria melhor investir em novos projetos, em novas... Ele falou assim: olha, a gente tem capacidade de pagar altíssimos dividendos e a gente tem capacidade de se financiar mesmo pagando altos dividendos. Então ele falou: esse dinheiro que a gente distribui não faz falta para a gente. Então, a gente vai conseguir crescer, vai conseguir participar de novos leilões de transmissão, e mesmo assim a gente vai conseguir pagar bons dividendos. Maravilha, excelente debate. E é por isso que esse é o tipo de debate que a gente gosta de trazer aqui, para justamente desmistificar alguns desses temas, né? E tirar um pouco daquela discussão rasa, né? Poxa, sabe aquele sujeito que fala que compra ação pagadora de dividendo na véspera do pagamento para pegar correção de preço? Então, a gente tem que tirar esse tipo de discussão e ir para o que realmente importa.
Vamos lá, Vicente, tem algumas perguntas aqui interessantes no chat, mas antes de cair para essas perguntas, tem uma ponte que é importante fazer. A gente está vendo, nos últimos dias especialmente, o surgimento de vários casos de quebras das empresas, tem empresas com dificuldades, buscando recuperação judicial, e eu acredito muito disso também venha de um planejamento da estrutura de financiamento, em que você tinha um cenário projetado de juros. Tudo bem, ninguém acreditava que juros ia ficar 2% o tempo inteiro, mas eventualmente você se programa para 7%, 8%, aí vem 14% e a empresa eventualmente não consegue suportar. O que a gente tem de alternativas de setores que são mais resilientes a essas oscilações para não ser pego de surpresa como alguns acionistas têm sido pegos aí mais recentemente? Acionistas ou credores, né? Que teve só ontem aí o que teve de gente que se assustou que tinha dinheiro em CDB e descobriu que pode perder, não está escrito, né? Exatamente. É o que eu falo, renda fixa também tem risco, né? E a gente tem que saber avaliar muito bem esse tipo de risco aí. Então a gente fala, vai para renda fixa, meu filho, que lá você não perde dinheiro, perde também. Né? Já vi gente perdendo dinheiro na renda fixa, seguindo essa ideia. Bom, tem, Felipe, tem alguns setores que são, eu brinco que são praticamente imunes à crise, né? São muito resilientes à crise. Eu diria que o setor de seguros é um setor muito resiliente à crise. Na verdade, ele ganha com a taxa de juros, porque a taxa de juros alta beneficia as seguradoras, elas têm que manter um estoque de caixa grande, né? Até por conta do seguro que ela faz, então elas vendem seguros, então ela tem que ter um caixa para poder cobrir, né? Dar cobertura a esses seguros, caso ocorra ali um nível de sinistralidade, ou seja, de uso do seguro maior do que ela está esperando. Então, seguradoras têm muito caixa, então a taxa de juros beneficia essas empresas. Os bancos também se beneficiam, né? Apesar de os bancos estarem sofrendo aí com essa no último ano, mas é muito por conta do aumento da inadimplência, né? E a questão das americanas aí deixou isso muito claro aí. Até as ações dos bancos caíram, mas geralmente os bancos se beneficiam em momentos de alta de juros, tá? Principalmente com os juros do cartão de crédito, os juros dos empréstimos pessoais, você tem um aumento de spread ali, então os bancos conseguem também. O setor elétrico é um setor que também praticamente é imune a momentos de alta de juros, e o setor de saneamento básico, que é um setor, eu acredito que é o segmento mais resiliente que existe, porque ele vende água e vende esgoto. Ele vende a ida e vende a volta. Então, você não tem para onde fugir. E por maior que seja a crise, por maior que seja o problema, por maior que seja... Porque não importa quem esteja na cadeira da presidência do Supremo ou na presidência do Senado, não importa. O cara vai ter que beber água, vai ter que tomar banho, vai ter que lavar louça. Então, o consumo de água ele é muito resiliente em relação a esses momentos de juros, né? Então, também eu vejo o setor de saneamento como um setor bem sólido, bem resiliente nesses momentos. E, óbvio, do contrário, os setores que mais sofrem são os setores que têm ali, dependem da dívida, né? Eles têm a dívida como um processo, importante na sua própria operação, como o setor de varejo. Para você fazer a rolagem, você fazer o estoque, você fazer o crediário. Então, tudo isso aí impacta muito o setor de varejo. Isso pode ser um problema. E empresas de aviação também são muito impactadas, porque elas geralmente não compram os aviões, elas fazem um financiamento, leasing de longo prazo, e esse aumento dos juros impacta também muito o custo delas. Muito bem, duas certezas na vida, uma é a morte, a outra é a quebra da companhia aérea, né? E é incrível que antigamente as companhias aéreas compravam um avião, aí elas começaram a migrar para leasing, aí elas começaram a quebrar por um motivo diferente, mas que ela quebra, né? O pessoal tá bem se manifestando bastante aqui no chat, e o SQS trouxe uma questão aqui interessante. No ano passado teve uma empresa que distribuiu 3 centavos em dividendos,
mas estava com dificuldade em fechar no positivo, que até o Helder complementou, que tem aquela questão dos 25% na lei das SAs, né, de distribuição mínima do lucro. Mas uma provocação que o SQS trouxe aqui, que eu acho interessante, ele pergunta a opinião do professor Vicente, se vale a pena também você olhar o dividendo, às vezes, dessa empresa que força um pouco a barra para fazer a distribuição. E aí eu vou complementar a pergunta de como a gente pode perceber se a empresa está distribuindo dividendo saudável ou se ela está, de fato, fazendo essa forçaçãozinha de barra para tentar distribuir mais do que ela aguentaria. A pergunta é ótima. Eu acredito que o interessante é a pessoa olhar o histórico de dividendos da empresa, né? Então, assim, se você olhando o histórico de dividendos, quanto que ela pagou em 2022, 2021 e 2020, você vai entender se aquela empresa tem realmente uma política de dividendos sólida, se ela tem uma política de dividendos que é séria, que faz parte ali até do que... Quando você tem uma empresa, a gente tem que ter o seguinte, quando tem uma empresa que paga dividendos com consistência, ela atrai acionistas, grandes acionistas e acionistas pequenos também, que buscam esses dividendos. Então, você tem grande parte ali do corpo de acionistas que estão ali por conta dos dividendos. Então, essa empresa geralmente tem uma política de consistência, tem uma certa obrigação com esses acionistas, né? Você vê o caso aí da AES Brasil, que ela anunciou que ficaria 2 anos sem pagar dividendos tão altos, e ela teve uma correção muito grande do preço dela, porque o pessoal que acumula saiu fora, né? Outra coisa interessante é quando a empresa anuncia um dividendo muito alto. Às vezes você tem empresas com dividend yield aí de 30%, 40%. E muita gente vai lá e, de forma errada, compra as ações daquela empresa achando, opa, essa aqui vai me pagar 30%, vai me pagar 25% de dividend yield todo ano, né? Então, isso também é um erro, porque você tem que olhar ali se esse dividend yield é consistente. Também é algo que a empresa tem como consistência. Geralmente não é. Geralmente, quando você tem um dividend yield tão alto assim, é fruto de algum efeito não recorrente. Ou a empresa vendeu algum prédio, vendeu alguma fábrica, vendeu uma parte do seu negócio e está distribuindo esse dividendo, né? E tem um dividendo que eu falo que é o dividendo zumbi, né? A empresa está lá, tá quase morrendo. Então, assim, ela fala assim, cara, minha última esperança vai ser distribuir um dividendo aqui para ver se eu consigo atrair o capital e as pessoas conseguem, e a cotação sobe um pouquinho. Então, assim, é aquele dividendo zumbi. Mas isso é muito fácil de você olhar. É só você ver ali o histórico da empresa de resultados, de lucros. A empresa que está com prejuízo, está com resultados péssimos, e de repente anuncia um dividendo, né? É esquisito, porque o dividendo é parte do lucro. Então não tem como você ter um dividendo ali que sai do nada. Então ela está fazendo algum malabarismo contábil ali para poder pagar aquele dividendo. É esse dividendo que é o dividendo zumbi. Tem que ter cuidado também com isso. O dividendo zumbi é para burlar o efeito clientela ali, né? Você vai, o pessoal que gosta de ações de dividendos, deixa eu tentar entrar na carteira desse pessoal aí, né? E ver se eu consigo abaixar meu custo de capital, né? Mas, infelizmente, isso não é sustentável. Isso acontece muito com o fundo imobiliário, que vende aquele imóvel que já estava capenga, ele vende para amortizar um pedaço do fundo imobiliário, brilhar o olho do cotista, e aí ele tomou prejuízo nas duas pontas. Já estava tomando prejuízo que o imóvel era ruim e toma mais prejuízo ainda na venda, né? Exatamente. E o fundo imobiliário tem que ter cuidado também com essas distribuições muito grandes, né? Tem que olhar ali o histórico. Hoje está mais fácil, hoje você vai na internet, tem um monte de sites que falam sobre fundos imobiliários, que dão informações. Você tem casas de análise também que trazem relatórios, né? Como a VG Research. Eu acho que quem tem essa ferramenta ao seu favor, dificilmente toma uma bola nas costas dessa, né? Às vezes as pessoas ficam se amarrando para... Às vezes eu falo, cara, é R$50, R$60 por mês, né? Para você assinar um produto desse, né? E não tomar um prejuízo que vai ser um prejuízo de 5 mil, 10 mil reais por conta de um investimento feito da forma errada ou na hora errada.
Então, acontece bastante isso, as pessoas se deixarem levar pelo momento, por um dividendo alto, e acabam comprando a ação na hora errada e perdendo dinheiro depois. Tem uma pergunta aqui do Sol Dia a Dia relacionada a isso, que é os dividendos do banco BMG. Eles eram consistentes ou tá mais para a classe de zumbis aí, professor? O dividendo, o BMG, quem olha o BMG hoje, é interessante, porque você olha o dividendo do BMG, está lá batendo 20%. Aí a pessoa fala, caramba, que dividendo alto, né? O que aconteceu, na verdade, que o preço do BMG caiu muito. O BMG era negociado na faixa de entre R$10, R$8, R$9, né? Estava sempre naquela região ali. E o preço caiu para 2 e pouco, 2,30, 2,50. Agora acho que deu uma recuperadinha, foi para R$3. Então, o que aconteceu, na verdade, com o dividend yield do BMG foi, não é que o dividendo aumentou, é que o preço caiu, né? Então, o dividend yield, o indicador, ele é o dividendo pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço. Como esse preço aqui ficou pequenininho, o dividend yield ficou grandão. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso, foi uma queda no preço do BMG, caiu de 8 e pouco para cerca de 2,50, e isso fez com que o dividend yield ficasse muito alto. Maravilha, professor. Muito obrigado pela explicação. Opa, vamos lá. Só finalizando, assim, o BMG ele tem uma consistência de pagamento, mas não era um dividendo tão alto. Quando estava na faixa dos R$10, era um dividendo ali de 3%, 4%. Ele só ficou nesse nível tão alto agora por causa da queda do preço. Maravilha, maravilha. Desculpa até cortar, que eu só ia chamar aqui o intervalo comercial. Então, pessoal, estamos hoje batendo um papo com Vicente Guimarães, CEO da VG Research, o professor Vicente, sobre ações, sobre estratégias de investimento em ações e análise fundamentalista. Então, se você está gostando, deixe sua pergunta, vi que tem bastante coisa aqui no chat, mas deixe sua pergunta, deixe seu comentário e não se esqueça do seu like. Deixe o seu like, vamos valorizar o trabalho aí do canal. E você que está chegando agora, está conhecendo agora o canal, faça também sua inscrição no canal da BMC News. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6, 7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News. Informação gera valor.
Estamos com o segundo bloco. Você, com dinheiro de hoje, batendo um papo com o professor Vicente Guimarães, CEO da VG Research, aqui sobre análise fundamentalista, sobre investimento em ações. A Maria Angélica pergunta aqui sobre educação financeira. Maria, tem terça-feira, na segunda-feira, né, hoje, será difícil com os dias da semana esse ano. O ano está passando rápido. Nós tivemos um bate-papo com a Equilibra Finanças Pessoais, vale muito a pena conferir. E nós temos aqui também comentários sobre, tem vários comentários interessantes sobre ações, perguntas interessantes sobre ações específicas, sobre setores. Eu vou começar aqui com o Gilson Moraes. Qual o futuro das empresas de saneamento depois do marco? Será que nós teremos mais privatizações? O que você acha, professor? Boa pergunta. Essa pergunta, o mercado ficou muito empolgado, né, com a questão do marco regulatório, né, esperando que houvesse um surto de privatizações aí nas empresas, mas o processo é um pouco mais complexo do que parece, né, e o pessoal ficou, aí o que eu falo, o mercado ficou desanimado, né, e o desânimo do mercado ele se reflete um pouco no preço. Então, o preço, quando eu falo para meus alunos, meus clientes, eu falo, galera, preço não é indicador de qualidade, tá? Preço é indicador de humor do mercado. O preço, muita gente, alguns autores aí, grandes autores, né, grandes economistas, eles falam que o preço reflete tudo, absolutamente tudo. Eu acho que não. Acho que o preço, ele reflete muito mais os humores do mercado, a expectativa do mercado, a racionalidade ou a irracionalidade do mercado. Mas respondendo a pergunta, né, eu acho que o marco regulatório foi muito importante para as empresas. Essa janela de oportunidade de privatização realmente existe hoje, algo que não existia há um tempo atrás, né? Elas podem ser privatizadas em parte ou totalmente. Isso pode destravar muito valor para quem é acionista. De outra forma, isso também pode abrir espaço para concorrência, né? Porque hoje as regiões metropolitanas, cidades, podem escolher outras empresas para gerir o seu sistema de água e saneamento. Obviamente que os contratos de saneamento são de longo prazo, né? Mas eu acredito que o setor de saneamento, o segmento de saneamento é um setor muito resiliente. É um setor que no Brasil é muito mal precificado, justamente por conta dessas incertezas regulatórias e pelo fato das grandes empresas serem ainda estatais. Se você vê nos Estados Unidos, as grandes empresas de saneamento, elas que estão na bolsa, elas praticamente têm as suas ações aí, elas podem ser comparadas a um título do Tesouro Americano, né, porque de tamanha a sua consistência e tamanha a sua resiliência e segurança, né, percebida pelos investidores. Então, acho que a tendência do Brasil é essa, né? Você tem um espaço muito grande para o crescimento do saneamento básico, você tem um espaço muito grande para o crescimento da rede de água, você tem muitos espaços que não são atendidos ainda. Acredito que as políticas públicas devem beneficiar esse lado das empresas. Elas têm aí uma tarifa que é protegida da inflação, né? Todo ano você tem uma correção tarifária que, em média, acaba trazendo, né, a inflação para o preço. Então é um setor que eu vejo com muitos bons olhos, né? E essa questão da privatização eu coloco como um risco positivo. Eu chamo de risco porque a gente não sabe o percentual de chances de acontecer, mas é algo que pode ser positivo para o acionista. O François Martins perguntou aqui qual a visão do professor Vicente sobre minério. O que você está vendo aí sobre minério, professor? Setor de mineração e sempre foi, né? Commodities em geral, aço e minério, sempre foi um dos carros-chefe da Bolsa de Valores do Brasil, né? Desde os anos 80, lá 90. O setor de minério tem que ter uma certa cautela, né? Por quê? Porque é um setor muito cíclico, ele depende muito do preço internacional.
Então, por mais que a empresa seja bem gerida, por mais que a empresa tenha uma boa qualidade na sua governança, na sua gestão, ela não depende apenas dos seus esforços, né? Ela depende de algo externo, que é o preço internacional do aço, preço internacional de outros minérios, bauxita, etc., alumínio, etc. E, inclusive, o mesmo serve para as empresas de aço, né? A mesma análise. Então, o investidor tem que ter muita cautela nesse momento. Quando eu falo empresa cíclica, eu falo o seguinte: você tem que comprar essas empresas não no auge do ciclo, porque tem um auge do ciclo e tem a parte do ciclo que é a parte inferior. Então, geralmente, quando o preço do minério está muito baixo, né, ou do aço também está muito baixo, os dois andam muito juntos, obviamente, né, as empresas de aço, de siderurgia e de minério ficam esquecidas ali. Eu lembro da Vale, né, está custando R$8, R$7. Eu lembro da Uzi Minas está custando 80 centavos. Isso agora, 2016, 2015. E as pessoas falam: não, essas empresas aí vão quebrar, estão muito endividadas. Aquela análise de curto prazo, né? Mas eu olhava assim e falava: cara, a empresa está no momento do ciclo negativo, né? Onde todos os preços internacionais estão muito defasados. No momento que esse preço se reajustar, essas empresas vão ter um grande crescimento, uma grande valorização, né? Então, quando se fala de minério e aço, o investidor tem que levar isso em consideração, tá? Agora a gente está no auge do ciclo, então quem comprar agora tem que ter essa consciência, né? Eu vou comprar a Vale, por exemplo, ela pode pagar bons dividendos? Pode, porque está no auge do ciclo, ela está arrebentando de ganhar dinheiro, mas quem sabe daqui a 5 anos se ela vai estar nesse momento tão bom assim. Com certeza. E tem um problema nesse auge de ciclo, que o analista do buy side que está comprando, ele costuma projetar a receita, né, a partir do preço atual. Tem isso ou não tem, professor? Aí ele carrega o preço da ação, infla mais do que a oscilação do minério, não é isso? Não, isso é uma loucura isso, né? Por isso que eu falo que valuation não é uma ciência exata, né? Você tem que... Não adianta você pegar o preço do minério que está hoje e projetar para o futuro, né? Não vai acontecer, você tem ciclos. Então, como é que você faz o valuation de uma empresa cíclica? É muito difícil, né? Você tem que ter ali um feeling muito, muito grande, né? Uma experiência muito grande. O cara fala assim: não, a Vale vai chegar a R$200, vai chegar a 150. Eu vi as pessoas falando que a Vale ia chegar a R$150, né? Isso lá em 2021, 2022. Eu vi pessoas falando que ia chegar a R$150. Falei: cara, não vai, esquece isso, que não tem como, né? Então, e o mesmo Vale quando estava lá R$8. Não, a Vale vai quebrar, sei lá o quê, o preço do minério não está pagando, não paga nem as contas, ela está tendo prejuízo, olha só, a empresa ruim, né? E estava ali muito barata, R$8. Quem comprou naquele momento a R$8 realmente ganhou muito dinheiro, tanto com a valorização quanto com os dividendos, né? Então, assim, empresa cíclica é aquela dica que eu sempre dou: compra quando ninguém... aquela velha frase, né? Compra quando todo mundo está com medo, compra ao som dos canhões. Quando está todo mundo metendo pau, metendo bronca nas ações, você vê ações de construção civil, né? Estão aí abandonadas, largadas, deprimidas, coitadas, nos botecos da vida, né? Enchendo a cara, porque ninguém valoriza elas. Ninguém quer elas, né? Então, estão lá ouvindo aquela música de dor de cotovelo, porque... Boate azul. Boate azul, caneta azul, aquelas coisas. Então, estão ouvindo aquelas músicas, por quê? Porque ninguém quer saber de empresas de construção civil agora, porque está na baixa do ciclo, né? Mas quando estiver no momento de boom imobiliário, você vai ver que realmente elas vão valorizar bastante, vão pagar bons dividendos. É só um exemplo. Então você tem 2 exemplos interessantes hoje: um setor de commodities que está arrebentando e setor de construção civil que está lá embaixo apanhando, feito cachorro que caiu da mudança.
O pessoal perguntou aqui, dando uma guinada até no tema, mas eu achei a pergunta bem interessante, sobre o potencial dos fiagros, né? Porque a pergunta mais diretamente será que os fiagros têm capacidade de ultrapassar o market cap dos FIs? Boa pergunta também. O fiagro eu vejo como uma modinha interessante, né? Porque como a gente acabei de falar de commodity, acabei de falar de aço e minério, o mesmo se aplica a soja, trigo, milho, todos os preços dos alimentos estão muito esticados, né? Então, assim, você tem um setor agrícola hoje que está bombando, o setor agrícola está bombando. E muita gente fala, o Banco do Brasil, exemplo, né? Abrindo um parênteses aqui, o Banco do Brasil acertou, porque ele está financiando o setor agrícola, né? E por isso que o Banco do Brasil está aí com a rentabilidade alta. Mas isso foi há 5, 10 anos atrás, o pessoal metiu o malho do Banco do Brasil porque falava, o setor agrícola não dá dinheiro, o que dá dinheiro é a pessoa jurídica que tem um cartão de crédito, que faz o empréstimo para comprar o carro, que paga a taxa de juros no cartão. Então o banco tem que ter pessoa jurídica, né? Então, assim, o mesmo fator que fez o Banco do Brasil ser ruim lá atrás é o que faz ser bom agora, né? Então, esses ciclos que acontecem, né? E você tem hoje, como eu falei, o setor agrícola bombando, abriu espaço para esse produto financeiro, né? Que é interessante, no momento está atraindo muita gente, né? Está pagando aí uma renda razoável, mas é a mesma coisa, eu fico com o pé atrás em relação a eles por conta desse fator, né? Será que daqui a 5 anos, quando os preços dos alimentos sofreram uma retração, será que vai continuar valendo a pena? Porque não se engane, né? O preço é cíclico, né? De tudo tem ciclo, né? A soja está cara, o que acontece? Todo mundo começa a plantar soja, até o camaradinho lá da Indonésia, entendeu? A Índia, Nigéria, todo mundo começa a plantar soja. Aí você tem uma superprodução de soja mundial, o preço vai para o chão, né? Não tem preço que segure. Então os preços são cíclicos. E commodities funciona muito bem assim. E a agricultura também, a agricultura mais ainda, porque a barreira à entrada é muito pequena. O cara vai lá, ele muda a cultura, ele planta milho, planta soja, ele vê o que está com o preço bom. Eu vou plantar agora soja, não. Então a produção de soja aumenta muito. Então eu vejo o fiagro com esse pé atrás. Tá? Não é algum investimento que eu me animo muito para mim e para os meus clientes também. Maravilha, então nós estamos batendo esse papo hoje sobre ações, sobre análise fundamentalista, estratégias de longo prazo de investimento em ações com Vicente Guimarães, CEO da VG Research, né? O professor Vicente, aqui no Você com Dinheiro. Agora nós vamos para o segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções
até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. PNT News, informação e gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo aqui com o Vicente Guimarães sobre investimento em ações, sobre análise fundamentalista. Eu queria colocar um pouquinho o professor com matemática do bloco, perguntas um pouco mais filosóficas, um pouco mais conceituais, e eu não sei quem está chegando ainda não conhece o professor Vicente, mas ele tem uma história até chegar na VG Research um pouco diferente do usual, né? Até para a construção de uma casa de análise. O professor Vicente, me corrija se eu estiver errado, mas a informação que eu tenho aqui, o professor é doutor em economia pela UFRJ, não é isso? Então, como é que foi essa passagem ao mercado e como começou, de onde veio a ideia de estruturar uma casa de research? Essa é a primeira pergunta e já vou emendar com a próxima, em que lacuna as casas de research estão? Então, que tipo de complemento ao mercado o research independente oferece? Bom, vamos lá, são 2 perguntas legais. Então eu comecei na parte acadêmica da minha vida, minha jornada acadêmica, fui professor, fiz mestrado, fiz doutorado, fui professor também de faculdade, né? Dei aula em pós-graduação de mercado, de finanças, vários cursos de economia, direito, administração, né? E depois, já no doutorado, eu já foquei em pós-graduação, mas nesse processo todo eu comecei a trabalhar como uma consultoria, como consultor de empresas, abri uma consultoria, mas não era uma consultoria focada no mercado financeiro, era uma consultoria corporativa, gestão empresarial, né? Então eu trabalhava com empresas fazendo a parte de planejamento estratégico, parte de gestão de projetos, gestão empresarial. Então não tinha nada a ver diretamente com investimentos. O que tinha a ver com investimentos era o meu viés pessoal de ser um investidor, né? Então me tornei um investidor e pegava parte da minha renda que sobrava ali e aplicava em ações. E comecei a seguir essa metodologia, né? No início, obviamente, como muita gente faz, fiz muita bobagem, né? Fiz trade, fiz day trade, fiz sei lá o quê,
inventei moda e acabei perdendo dinheiro, né? Como todo mundo faz. Por isso que eu falo, o primeiro ano é o ano onde a gente vai fazer um monte de bobagem, então não se cobre tanto no primeiro ano. Mas, rapidamente eu percebi que esse não era o caminho. Né? Eu comecei a estudar os grandes investidores, o que eles faziam, como é que eles fizeram a sua fortuna, e eu comecei a entender que o longo prazo, o foco de longo prazo, investir na análise, olhar as empresas de uma forma fundamentalista, olhar seus indicadores, os seus resultados, da mesma forma ali que o Warren Buffett faz, né, tentando entender a longevidade das empresas e a perenidade do seu negócio. E comecei a focar bastante em dividendos também, seguindo ali a lógica do Décio Bazin, que eu acho que foi a primeira pessoa no Brasil a falar de longo prazo, né, publicamente, né, ele tinha uma coluna na extinta Gazeta Mercantil, onde ele falava sobre isso. E tem um livro dele que é muito importante, Faça Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde, que é totalmente focado na acumulação de renda. Então, fui por essa linha de acumulação de renda. No ano de 2015, 2016, veio aquela grande crise, que a gente sabe, né, o PIB encolheu 3%. Em 2016, teve o impeachment da Dilma. E nesse período, a minha consultoria fechou, porque não consegui mais manter os contratos. Aí, nesse ponto, eu já me vi com liberdade financeira, porque eu percebi que o dinheiro que eu tinha já investido em ações de dividendos e fundos imobiliários já era suficiente para pagar as minhas contas, minhas despesas, todo o meu padrão de vida e manter meu padrão de vida. Com o passar do tempo, né, em 2017, 2018, eu sempre gostei de falar, de conversar sobre investimentos em redes sociais, em WhatsApp, sempre participava de vários grupos e surgiu a ideia de fazer um canal no YouTube para falar sobre investimentos. Então comecei o canal em 2018, esse canal eu comecei praticamente sem nenhum tipo de instrução sobre como fazer um vídeo no YouTube, ou como montar uma luz, qual microfone usar. Na verdade, eu fiz os primeiros vídeos de uma forma bem tosca, né, que eu brinco. Eu basicamente peguei um PowerPoint e coloquei ali minha voz de fundo, gravando usando o próprio microfone do laptop. Então ficou aquele som horrível, né? Qualidade de som era péssima. Hoje eu tenho até vergonha de ver os vídeos que eu gravava naquela época. Mas incrivelmente o pessoal gostou, né? O pessoal gostou dos vídeos. Comecei a bater a casa de 1.000 seguidores, bati a casa de 10 mil seguidores, tudo isso ainda em 2018. Aí comecei a fazer uns vídeos um pouquinho melhores, mas ainda eram muito ruins ainda. Onde eu já aparecia, eu tinha até vergonha de aparecer nos vídeos, eu não aparecia nos primeiros vídeos, eu ficava escondido. Aí depois eu comecei a aparecer com a cabecinha aqui no canto, sabe aqueles vídeos que você aparece no cantinho? Comecei a aparecer no canto e o crescimento do canal foi acontecendo. E eu comecei a pensar numa forma de remunerar o canal. Eu falei, vou vender aqui uma mentoria comigo. E quem quiser bater um papo comigo, quem quiser ter o meu WhatsApp, eu vou cobrar aqui um valor. E eu falei com a minha esposa, se eu tiver 50 pessoas, já vai ser bom, porque eu já vou ter uma renda extra, eu já tenho meus dividendos que pagam minhas contas, né? Então, se eu tiver aqui uns 50 clientes, já está ótimo. O que aconteceu, Felipe, que eu cheguei no final de 2018, eu tinha 500 clientes, né? Então, eu tinha 10 vezes mais clientes do que eu imaginava. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Eu já não tinha mais tempo para viver. Eu acordava 5 da manhã, ia dormir meia-noite. Um negócio que eu comecei sem querer, porque era um hobby meu, que eu gostava de falar de investimentos, acabou virando uma coisa que me tomava todo o meu dia. E para poder atender esses clientes de uma forma melhor, de uma forma mais assertiva e poder dar uma atenção especial, eu comecei a trazer gente para trabalhar comigo. Aí daí surgiu, em 2019, a VG Research. Então, assim, lá no começo não teve nenhum planejamento, não teve vou fazer assim, assado. Eu falo, a empresa que surgiu sem querer, né? É a empresa que me surgiu meio no susto. E quando a gente montou a VG Research, a gente fez o primeiro site, começou a fazer a venda das assinaturas. Quando a gente viu, a gente já estava com 5 mil, com 10 mil clientes, com 15 mil clientes. Foi um crescimento muito rápido, né?
eu falo que a gente começou a descer a ladeira num carrinho de rolemã e agora a gente está numa carreta descendo a ladeira e foi montando a carreta durante o processo, porque não dá para parar, né? Não dá para parar tudo e falar, e aí galera, vamos parar 6 meses agora para reestruturar. Não, a gente foi fazendo ao longo da jornada. Então, eu acho que é um exemplo interessante de empreendedorismo até, porque eu coloquei o fazer na frente do planejar, né? E acabou dando certo. E hoje a empresa tem aí mais de 20 colaboradores, diretos e indiretos. A gente tem um faturamento aí na casa dos 7 dígitos já. Então, é algo que, lógico, hoje a gente está uma estrutura muito mais profissionalizada, né? Então, foi assim que surgiu, meio sem querer, mas deu certo, porque eu acho que o trabalho foi feito com qualidade, eu acho que sempre com foco no cliente, eu acho que com muita ética, né? Sempre tentando levar o melhor para o cliente. Eu acho que isso que importa realmente. Em 2021, 2020, grande parte dos nossos clientes vinham por indicação, e até hoje é assim, né? Muita gente não conhece a VG Research e grande parte dos nossos clientes eles vêm por indicação de outros clientes, né? Oi. Não, só ia complementar, né, justamente pedir para aproveitar para pedir para você deixar lá os seus contatos, né, como encontrar a VG Research, como encontrar o professor Vicente nas redes, né, para quem quiser continuar acompanhando o seu trabalho. Legal. Tem tempinho para responder a segunda da importância da casa de análise? Eu acho que a gente vai precisar fazer outra rodada, viu, professor? Porque se fosse puxar todas as respostas aqui que eu tenho para dar no chat também, a gente vai precisar, felizmente, marcar outro programa. Não, estou disponível aí. Se vocês quiserem, vamos fazer um podcast de 2 horas aqui. Mas é muito fácil me acompanhar, né? Vicente Guimarães, meu nome, então você me acha no YouTube, você me acha no Instagram também. E lá você acha a VG Research. VG, inclusive esse nome VG Research não foi eu que dei o nome da consultoria, da casa de análise, foi os clientes, as pessoas que falavam assim, professor, quando é que vai ter a VG Research? As pessoas cobravam, né, a VG Research. E eles já deram o nome. E é interessante, Felipe, porque nunca ninguém antes na vida me chamou de VG. Esse negócio de VG veio da internet, né? Veio do pessoal ali falando VG na internet, o pessoal gosta de abreviar tudo, né? Então, esse nome VG veio da internet e o professor VG também veio. Então, a VG Research naturalmente saiu, né, dessa galera toda que cobrava aí a VG Research. Então, estou muito feliz aí. E o mais feliz é que a gente tem clientes com resultados reais. A gente já tem aí mais de 200 clientes que já atingiram a liberdade financeira, né, seguindo as estratégias da VG Research. São estratégias diferentes. A gente foca muito no longo prazo e foca muito na renda passiva, no crescimento da renda passiva, não na valorização. A gente fala, cara, esquece um pouco a valorização. Começa a olhar mais a renda passiva. Por quê? Se você quer liberdade financeira, você quer uma renda que pague suas contas, e quer ter uma vida mais confortável, o que vai pagar a sua conta é o dividendo, não, é a renda do fundo imobiliário, é o dividendo das ações americanas, né? Não é a valorização. Valorização, você comprou aqui, vendeu ali, ganhou um dinheirinho, botou no bolso. Eu falo, e aí, o que isso mudou a sua vida? Né? Me fala. Você ganhou uma vez só, deixou de ganhar o resto da vida, né? Então, esse foco traz muita tranquilidade para o investidor e traz resultados seguros, né? Acho que as pessoas que seguem essa filosofia, elas acabam não desistindo dos seus investimentos e conseguem ter uma sobrevida, né? E conseguem esse longo prazo, fazer o longo prazo ser algo viável e não uma utopia, entendeu? Maravilha, Vicente, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por aceitar os convites. Já vou deixar o próximo convite aí, falta só a gente cravar a data, mas assunto não vai faltar. Com certeza, vai ser um prazer estar aqui de novo, né, com você, com a galera da GMT, falando um pouco sobre investimento e trazendo essa filosofia nova, essa visão nova de dividendos e de focar nisso e focar no longo prazo, porque é a forma que, com certeza, quem investir nessa forma
não vai perder dinheiro na Bolsa de Valores. Maravilha, pessoal. Ficamos por aqui com Você com o Dinheiro de hoje, com a participação de Vicente Guimarães. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e a participação de Débora Oliveira e Gabriel Monteiro. Até segunda com mais Você com o Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.